Meus irmãos, minhas irmãs, estamos iniciando o nosso segundo comentário de hoje, que nós encontramos nos Salmos, livro de Salmos. Salmos, começando também, Salmo 1, 2, 3 e 4, né? Nós sabemos que Salmo é um livro poético, não é? É como vai ser um livro poético que nós encontramos a partir do livro de Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, de Salomão, Eclesiastes, todos são livros poéticos, né? E aqui nós estamos vendo um livro poético, que estamos começando por Salmos, né? Primeiramente nós vemos o Salmo primeiro, que diz: a fidelidade do justo e o castigo do ímpio. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse salmo é excelente, porque ele diz que esse homem, esta mulher que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele será como a árvore plantada junto à corrente de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Na verdade, irmãos, isso quer dizer que mesmo passando por luta, por diversidade, se que dá um espiritual na sua vida, o homem e a mulher que se detém em buscar ao Senhor, que tem prazer na sua lei, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda envolvido com prazer e diversão material e pecaminosidade, ele tem prazer na lei de Deus, irmão, ele medita de dia e de noite. Irmão, que tempo você está tirando para meditar na lei de Deus? Quantas horas por dia você está lendo a Bíblia e orando e jejuando, buscando a presença de Deus? E assim fizermos, nós sabemos que a nossa vida vai ser como um jardim regado, né? Nós seremos como a árvore frutífera. Mesmo que venha tempestade e luta, sequidão, a folha continua verde e continua dando fruto para a honra e a glória do nome de Jesus. A Bíblia diz que os ímpios não são assim, mas o ímpio, né? Eles são como a palha que o vento, que a moinha espalha, né? Eles não vão subsistir no juízo e nem na congregação dos justos. Então, muita gente está na igreja, não obedece a Deus, fica fazendo obras de ímpio, por isso são tirados da igreja, porque ele não permanece na congregação dos justos. Na congregação dos justos só permanece quem for justo. O Salmo 12, irmão, ele diz a rebelião das nações e a vitória do Messias, né? Porque se amotim das nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Então nós vemos aqui, irmão, que isso faz parte do sistema diabólico, pecaminoso, que se levanta com a maioria dos reis da terra, que não deixa o evangelho entrar. Na antiguidade eles se levantaram contra Israel para perseguir, para destruir. Ainda hoje também muitas nações de religiões pagãs, né, e de reis diabólicos que não querem ouvir falar o cristianismo, não deixam o cristianismo entrar nos seus países. É proibido de pregar o cristianismo, as pessoas que se convertem morrem. Tudo isso está dentro desse salmo, né? Eles se mancomunam contra o Senhor, querendo tirar o jugo, querendo tirar as ataduras, quer dizer, a lei de Deus, o ensino de Deus, ao padrão ético e moral estabelecido de Deus para todas as nações, porque na verdade eles querem a vida de pecado e de libertinagem. Mas a Bíblia diz que independente das nações e do povo querer ou não ser regido pela palavra de Deus, Deus não vai deixar de ser Deus, de ser grande, de reinar sobre todas as nações, porque a Bíblia diz, no versículo 7, que Deus já disse: tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me e eu darei as nações pertencem a Deus, e as nações foram dadas a Jesus. Então nós sabemos que, queira ou não queira, o diabo queira ou não queira, o evangelho continua entrando nessas nações, Deus continua sendo Deus. Agora o homem que não crê em Deus, na verdade eu digo, Deus não deixa de ser Deus porque o homem não crê em Deus. Agora o homem deixa de ser homem porque não crê em Deus. O irmão está entendendo o que eu estou dizendo, né? Morre cedo e não tem futuro, não tem eternidade, não tem salvação, não é? Mas a Bíblia diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Servir com ao Senhor com amor, né, irmão?
com temor, e alegrai-vos com tremor. Nós devemos temer e tremer. Isso quer dizer, quando diz respeito a pecado, desobedecer, a não ter o nome de Deus em vão, nós devemos também temer, primeiramente temer o nome de Deus, submeter, e tremer é ter respeito ao nome do Senhor. O Salmo 3, irmão, diz assim: Davi confia em Deus e na sua adversidade. Então, nas adversidades da vida, a Bíblia diz que Davi fez esse salmo quando ele fugiu de Salomão. O que é que diz aqui o Salmo 3? Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele. Mas, Senhor, Tu és o meu escudo, a minha glória, que me exalta. Com a minha voz clamei ao Senhor, né? Eu me deitei, eu dormi e acordei, né? Porque o Senhor me susteve. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que buscam e se levantam contra mim. Então nós vemos, irmão, que mesmo foragido, dos seus filhos andando na caverna, os adversários tinham se multiplicado. Digamos que hoje os problemas se levantam contra você, a incompreensão, luta na sua casa, com seu filho, com seu marido, com sua mulher, com seus parentes, luta na empresa, luta no emprego, luta na sociedade, temor, crime organizado, irmão, não tenha medo. Se você confia no Senhor, Ele é o seu escudo, Ele é o seu rochedo, você pode dormir, você vai se deitar, você vai dormir, você vai acordar, porque o Senhor vai suster você, vai proteger você, vai livrar você do mal, não é? Aleluia. Enquanto o mundo, as pessoas passam a noite todinha acordadas, pé do sono, o crente dorme a noite todinha na certeza que o Senhor vai estar com ele. Irmão, no Salmo 4, diz assim: Davi ora a Deus, né, na sua angústia. Salmo de Davi para o cantor Mor, onde? Sobre, né, Jegnot, né, vamos ver aqui. Ouve-me, Senhor, quando eu clamo, ó Deus da minha salvação, na angústia me deste largueza, né, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando converterei a minha glória em infame, e até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Então nós vemos aqui que Davi, ele fala, né, como se Deus estivesse falando, né, ele clamando primeiro a Deus: ouve-me, ó Deus, quando eu clamo, Deus é a minha justiça, porque na angústia não me desse largueza de vida. A Bíblia diz, irmão, que Deus, até na doença, Ele faz com que a nossa cama seja afofada. E aqui Davi diz que na angústia, na perseguição, Deus deu a ele largura de vida, Deus livrou ele da morte, não é? E nós vemos aqui Deus falando por Davi: até quando os homens iam converter a glória de Deus em infâmia? Até quando amaria a vaidade e a mentira? Que este ainda é o conceito do mundo. O homem prefere a mentira, o homem ama, mas não é a mentira, busca mais a infâmia. Mas a pessoa transformar a glória de Deus em infâmia, a pessoa hoje estão fazendo aí a igreja para todos os gostos, querendo tirar as palavras que Deus colocou na Bíblia, dizendo que não é mais pecado, levando o cristianismo de brincadeira, frouxo, deixando de dar doutrina, fazendo hinos que não louvam a Deus, que são revanches, que são sentimentos carnais. A maioria do povo quer servir a Deus, mas somente pelo bem-estar material, da prosperidade, doutrina da prosperidade. Mas nós temos que dar a glória que é devida ao nome de Deus, servir ao Senhor com temor, com tremor e com respeito, né? A Bíblia diz: saber que o Senhor separou para si o que Ele é querido. Nós devemos saber que aqueles que servem a Deus são queridos, são amados por Deus. Você é querido e querida por Deus. Por isso deve guardar a palavra do Senhor. Só vai ser querido e querida. A gente só é querido de uma pessoa quando a gente ama as pessoas e as pessoas amam a gente. Então, irmã, a maneira, Jesus disse: eu amo os que me amam. E aquele que guarda as minhas palavras, né? Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, este é o que me ama. A prova que eu amo a Deus é viver a palavra de Deus, lhe agradando em tudo. Então a Bíblia diz: olha, irmão, perturbai-vos e não pequei, falai cada um com o vosso coração na vossa cama. É melhor a gente medir as palavras, diante das lutas, dos vendavais, da ira, né, que se levanta. Nós não podemos pecar com a nossa boca, blasfemar contra Deus. É melhor a gente se deitar, pedir a Deus, meditar as palavras antes de falar e antes de dizer, porque é como o povo de palavras faladas e tapas dadas,
não se tira. O homem sempre vai herdar as consequências das suas palavras que disseram contra Deus e contra os outros. Então nós temos que ter cuidado antes de falar, meditar com o coração, falar conosco mesmo, para dizer a Deus e às pessoas que nos cercam, que nos pedem uma resposta, a palavra certa, no tempo certo, que é como maçã de ouro em taças de prata. Então, irmão, nós vemos, né, aqui o versículo 6, quem nos mostrará a luz, quem nos mostrará o caminho? E o salmista diz aqui que Deus pôs a alegria no coração dele mais do que o tempo que se multiplica o vinho e o trigo. Então, os irmãos sabem que a colheita da uva, né, era uma festa muito grande, o pisar com os pés, a colheita da uva, a colheita do trigo era tempo de festa, de prosperidade em Israel. E também aqui no nosso Nordeste, no ano que há fartura, né, na colheita sempre há alegria. Assim, essa alegria de Deus, nosso coração independe da fartura, independe do ano bom de inverno, é superior. Ele diz, tu puseste a alegria no meu coração mais de que no tempo que se multiplica o vinho, que se multiplica o trigo, que se multiplica a ovelha. Abacuque diz, ainda que não haja vinho, ainda que não haja ovelha, se as ovelhas sejam arrebatadas, que nos currais não haja vaca, ainda que a figueira não floresça, a alegria que Deus colocou no nosso coração independe das situações. Vamos permanecer assim, irmão. Jesus está voltando. Que Deus nos abençoe.